Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos. No domingo passado nós terminamos uma bela história, a história da redenção, e hoje nós iniciaremos uma nova história. Na verdade, a velha história que nós cantamos no decorrer da liturgia, narrada neste Evangelho. Eu convido você para acompanhar comigo a leitura que eu farei dos versículos 1 até o versículo 8. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, página 1093 do Novo Testamento, Evangelho segundo Marcos. Assim diz a palavra do nosso Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e somos gratos pela Tua palavra que é poderosa para transformar o nosso viver. Ó Deus, abra os olhos do nosso coração para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. Sê também com as crianças que subirão e ouvirão a palavra de Deus, que o Teu Santo Espírito possa transformá-las, a fim de que elas venham glorificar ao Teu santo nome, já na tenra infância. Sê com todos nós, edifica-nos pela exposição da Tua palavra, é o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje nós estamos dando continuidade àquilo que nós fazemos aqui na nossa igreja, que é expor livros bíblicos. E nós estamos aqui nessa noite começando a exposição do Evangelho de Marcos, e eu comentei aqui que estamos começando uma grande e uma nova história. E quando nós olhamos para a história da literatura, olhamos para as grandes obras literárias, se tem algo que elas compartilham em comum, é que muitas delas iniciam com uma frase que ela define o tom e o destino da história. Então, se você, por exemplo, pegar O Hobbit do Tolkien, você deve ter assistido o livro, o filme, mas se você ler a obra, você vai notar que ela começa da seguinte maneira: em um buraco no chão vivia um hobbit. Então, uma frase simples, mas que já nos coloca num universo de aventuras e descobertas que se darão nas páginas seguintes. Ou também Ana Karenina de Tolstói, com o seu famoso início que diz: todas as famílias são felizes iguais. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Essas primeiras palavras já nos colocam diante do drama profundo que se descortinará nas páginas. Ou ainda, as duas cidades de Dickens, onde ele começa dizendo: era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos, que resume a tensão e os contrastes de uma época turbulenta da Revolução Francesa. Cada uma destas frases, ela coloca o leitor em um novo mundo e os convida para uma nova jornada. E nós estamos aqui diante de um livro, do Evangelho de Marcos, que de uma maneira superior a cada uma das histórias, ou qualquer história humana que foi produzida, ele não apenas nos convida para uma jornada, mas ele nos apresenta uma história que é poderosa para transformar a nossa vida. E nessa noite, ao meditar nesses 8 versículos, eu quero meditar com você na palavra de Deus a respeito
do Evangelho de Jesus, a história que transforma a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, ela está presente aqui no versículo 1. E o versículo 1 de Marcos nós lemos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira coisa que nós podemos aprender e temos de atentar nesta grande história é que o Evangelho de Jesus, ele é o início de uma nova história. Veja, talvez na sua devocional, se você pegar o livro de Marcos e começar a ler o primeiro versículo, você vai ler, ok, é princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu tenho certeza que você está familiarizado com cada uma dessas palavras. Porém, há um ditado que diz que a familiaridade, ela gera muitas vezes desprezo. Basta você ver, as pessoas com quem você tem bastante intimidade ou familiaridade, elas não te respeitam tanto quanto aquelas que não te conhecem tão bem. Da mesma maneira, quando nós nos acostumamos e não refletimos a respeito dessas palavras, nós deixamos de perder a grandiosidade que a palavra de Deus coloca diante de nós, deste Evangelho que foi escrito para consolar a vida de crentes, para edificá-los, e perdemos o sentido das coisas que não são colocadas. E Marcos, o autor deste Evangelho, ele escreveu as memórias do apóstolo Pedro. Registrou esses eventos, alguns eventos ele testemunhou, mas ele escreve este Evangelho para os crentes que se encontram em Roma. Então, para as pessoas que ouviram esta palavra, começando a ler esse Evangelho e leram um princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, essas palavras tinham um significado impactante sobre a vida delas. Primeiramente porque quando uma dessas pessoas ouvisse a palavra Evangelho, ela não ouviria da maneira como eu e você nós escutamos hoje. Se eu te perguntar o que é o Evangelho, tenho certeza que você vai me responder, o Evangelho é uma boa notícia. E verdade, esse é o significado etimológico da palavra, formada por duas palavrinhas, eu e ângelos, que formam uma boa mensagem que é transmitida. Mas para as pessoas do tempo que Marcos escreveu, para os crentes que viviam em Roma, a palavra Evangelho era uma palavra que há muito tempo, antes de Jesus Cristo pisar sobre a terra, ela era utilizada pelo Império Romano. A palavra Evangelho, ela era utilizada para se referir a uma boa nova, a um anúncio público de um evento importante. E que eventos importantes eram utilizados na transmissão dessa história? O nascimento de um imperador, a ascensão de um imperador, uma vitória militar e a declaração da chegada de uma época de paz e de prosperidade. Se você pegar, por exemplo, a história de Augusto, você vai encontrar que Tácito, falando sobre ele, disse: a vitória de Augusto é o Evangelho que trouxe paz a todo o império. Então, para aquelas pessoas, a mensagem do Evangelho, ela estava associada a uma mensagem ligada à força, ao poderio político, ao poder político e econômico do Império Romano. E quando Marcos chega, inicia dizendo que ele está falando sobre o princípio do Evangelho de Jesus, Marcos está dizendo que a boa notícia que aquelas pessoas têm para ouvir, não diz respeito à figura do imperador, não diz respeito a alguma propaganda para legitimar o poder do Império Romano, não diz respeito às conquistas que supostamente trariam paz para as pessoas que estivessem debaixo daquele império. A mensagem é completamente transformadora para aquelas palavras, e Marcos é o primeiro a utilizar a palavra Evangelho no seu relato. Marcos é colocado pelos estudiosos como aquele que introduz um novo gênero literário que não se tratava apenas de uma biografia, mas que falava fatos a respeito da vida de Jesus com uma intenção teológica clara que nós veremos ainda nesse primeiro versículo. Observe, aquilo que foi importante e de certa forma
revolucionária em termos de pensamento para aquelas pessoas que estavam ouvindo naqueles dias, é importante para nós hoje. Muitas pessoas do tempo em que Marcos escreveu, elas estavam esperando como boa notícia alguma paz que viria do poderio econômico. Será que hoje nós também não damos ouvido ou pautamos a história da nossa vida por boas notícias, por evangelhos falsos? Eu creio que sim. Há muitas pessoas que pautam a sua vida por um evangelho falso da prosperidade. Um evangelho que diz que se você é crente, você precisa de saúde, dinheiro e bens materiais. Isso é uma coisa que tem de ter na sua vida. Este é o falso evangelho da prosperidade. Nós vivemos em uma época também que é o evangelho falso do sucesso pessoal. Haja vista o tanto de coaches que nós vemos pela internet e falando para as pessoas, e este evangelho falso, ele busca mostrar para as pessoas que o que você precisa alcançar, a história da sua vida deve ser pautada por você buscar alcançar a melhor versão de si mesmo, mas é a melhor versão de si mesmo de acordo com os padrões do mundo. Há também o falso evangelho, que é o evangelho do poder político e social, que ele busca mudar o mundo, resolver os problemas, mas que ele não se ocupa com a mudança no coração. E ainda também há o falso evangelho do bem-estar, que prega que o cristão deve viver uma vida de felicidade constante e sem sofrimento. E quantas vezes nós pautamos a história da nossa vida por uma boa notícia que ela é incapaz de nos entregar aquilo que ela promete. Eu pergunto para você, Roma foi importante. Roma estabeleceu um período chamado de Pax Romana, mas que foi conseguido por meio de guerra. Mas o que é Roma hoje? Roma não é nada, é uma cidade grande com monumentos, uma cidade suja e muitas vezes perigosa também. É insignificante no cenário mundial. Então aquela paz que era proclamada pelos imperadores romanos foi algo que foi meramente terreno, algo que foi passageiro, e o que Marcos vem colocar para nós aqui é que ele tem a nos dizer que o evangelho, ele não tem a ver com coisas terrenas, ele não tem a ver com poderio, com sucesso, com bem-estar, com prosperidade, mas o evangelho tem a ver com uma pessoa. A boa notícia que nós precisamos é a notícia que nos é dada através da pessoa de Jesus Cristo, porque ele diz aqui, princípio do evangelho de Jesus Cristo. Novamente, quando nós ouvimos Jesus Cristo, é capaz que a gente esteja familiarizado com o nome, ok, Jesus, o sobrenome dele, Cristo, e quando na verdade nós deixamos de perceber aqui que que Marcos está dizendo coisas grandiosas a respeito de Jesus. Ele o chama pelo seu nome humano, Jesus, ele o chama pelo título Cristo, e ele também o chama de Filho de Deus. O que será que a palavra de Deus está nos falando aqui a respeito de Jesus? Se você chegasse nas Palestinas do dia de Jesus, imagine quando os pais de Jesus foram buscar ele no templo, e eles haviam perdido Jesus. Se eles gritassem, ô Jesus, vem cá, onde está você, Jesus? É muito provável que diversas pessoas olhariam para ele, porque um dos nomes mais comuns naquela época era o nome Jesus. E qual que era o significado do nome Jesus? O Senhor é salvação, Yahvé é salvação, ou de maneira simplificada, Salvador. Mas o nome Jesus era o nome comum daquela época. E o que João ele está chamando a nossa atenção aqui, diferentemente do Evangelho de João, de Mateus e de Lucas, ele vem aqui a nos apresentar a pessoa de Cristo Jesus, e a primeira coisa que ele nos destaca, que Jesus Cristo, ele era uma pessoa como nós. O Evangelho, ele diz respeito não a ideias, mas ele diz respeito a uma pessoa. E essa pessoa foi o Deus encarnado que viveu como homem entre nós. Mas ele também é o Cristo.
E como Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias. E quando as pessoas daqueles dias ouvissem, o que eles estariam ouvindo é: este Jesus é aquele rei prometido que cumpriria todas as promessas que Deus fez para o seu povo. O que Marcos estava dizendo é que esse Jesus, ele é o ungido de Deus. Ele é o rei que traria todas as transformações e traria o cumprimento pleno das promessas de Deus para o seu povo. E Marcos diz uma coisa grandiosa a respeito de Jesus. Ele diz que este Jesus é o Filho de Deus. E o que Marcos está dizendo quando ele fala que Jesus é o Filho de Deus, este nome Filho de Deus não é meramente um título, mas é algo que revela algo a respeito da natureza do próprio Jesus. O que ele está dizendo é que este Jesus, que é o ungido de Deus, ele é Deus. Ele é um ser divino. Então, nessa abertura, Marcos está dizendo para nós que Jesus Cristo, esse Jesus que é a boa notícia para a humanidade, ele é aquele que é plenamente homem. Esse Jesus Cristo, ele é aquele que é ungido de Deus. Esse Jesus é aquele que é plenamente Deus. A mensagem do Evangelho, ela diz respeito a uma pessoa. E quando Jesus Cristo, ele entra na história, ele promove grandiosa transformação na vida do seu povo. E veja, eu disse que a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é que o Evangelho de Jesus, ele é o início de uma nova história. E nós percebemos isso porque é uma palavra que você também está familiarizado com ela, mas pode ser que você passe batido por ela, é que Marcos diz que ele está falando a respeito do princípio do Evangelho de Jesus. Quando você ouve a palavra no princípio, ou o princípio, o que vem à tua cabeça? Eu tenho certeza que passagens como Gênesis 1:1 vêm à sua cabeça. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu tenho certeza também que a sua memória vai para João no capítulo 1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O que Marcos está colocando para nós, ele não está meramente apresentando para nós o início dessa história, mas o que ele está mostrando para nós é que o Evangelho de Jesus, esta boa notícia, ela marca um princípio da nova criação, um princípio de que Deus, ele está fazendo todas as coisas novas através de Cristo Jesus. Trata-se de um início da história para todos aqueles que colocam a sua fé em Jesus. Quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já não parou na vida e já teve o desejo de poder reescrever a sua história? Pare para pensar, olhe para o passado. Pense nas decisões que você não tomou, nos caminhos errados que você seguiu, nas oportunidades que você perdeu. Sabe o que Marcos ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que o Evangelho de Jesus Cristo é essa oportunidade de termos a nossa história reescrita. Em Cristo Jesus, nós não precisamos viver presos no nosso passado com as nossas falhas e os nossos erros. A história que Jesus ele nos oferece, ela não é apenas a de um futuro promissor, mas de um presente transformador. Marcos está dizendo para nós que com Jesus, o passado, ele não nos define mais quem somos. Jesus é o autor da nossa nova história. Você deseja um recomeço na sua vida? Jesus Cristo, a boa notícia de Jesus Cristo, este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós entramos nesta história da redenção, nós aprendemos, através da palavra de Deus, que o Evangelho de Jesus, ele é o início de uma nova história. Mas nós vemos também, a partir do versículo 2, que
Marcos, ele vai trazer para si a referência dos escritos proféticos. E a segunda coisa que ele vai nos mostrar é que o evangelho de Jesus, ele é o cumprimento das promessas de Deus. Veja o que o versículo 2, Marcos nos diz: como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Versículo 3, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Quando nós paramos para olhar essas passagens, nós vemos aqui que Marcos, ele toma tanto o que é dito lá em Malaquias 3, no versículo 1, e coloca em conjunto com Isaías, no 40, versículo 3, onde é dito, Malaquias diz: eis que eu envio o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Isso é Yahvé, é Deus dizendo a respeito do mensageiro. Em Isaías, no capítulo 40, nós vemos uma voz que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor. Sabe o que Marcos ele está dizendo aqui? Quando ele diz: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, ele está dizendo que Jesus Cristo e Yahvé são iguais, são da mesma essência, que Jesus Cristo é a promessa que Deus havia enviado daquele seu mensageiro, que promoveria um segundo êxodo do seu povo. Só que esse êxodo não seria o êxodo de Moisés que tirou o povo do Egito, não seria também o êxodo que traria o povo da Babilônia, mas o êxodo que traria o povo que se encontrava no deserto, por meio da pessoa de Jesus Cristo. Mas antes que isso acontecesse, as profecias apontavam para um precursor, um mensageiro que Deus enviaria e que prepararia o caminho. Sabe o que esta citação de Malaquias e Isaías, elas dizem para nós? Elas dizem para nós que a vinda de Jesus Cristo, ela não foi algo improvisado, mas foi o cumprimento de uma promessa antiga. Há muitas pessoas, até mesmo dentro do cristianismo, que olham para a vinda de Jesus Cristo como o plano B de Deus. O plano de Deus para resolver o problema das pessoas não terem se voltado para Ele. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que esta história, este evangelho que diz respeito a Jesus, não é algo novo, é algo que começou logo depois da saída do Jardim do Éden, em Gênesis 3,15, onde Deus mesmo pregou o evangelho e disse que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a da serpente, que ele lhe pisaria a cabeça e ele lhe feriria o calcanhar. E aqui, diante das palavras dos profetas, o Evangelho está nos mostrando que ele é a concretização do plano de Deus que foi anunciado desde os tempos antigos. O que nós estamos vendo aqui é a realização de tudo aquilo que Deus havia prometido por meio dos profetas. E uma pergunta que eu faço para você é: você confia nas promessas de Deus? Porque o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que Jesus Cristo, a sua obra, esta mensagem do Evangelho é uma prova da fidelidade de Deus. O Evangelho é a prova de que Deus cumpre o que promete. E este cumprimento não é algo que aconteceu apenas no passado, mas é uma realidade que deve ser continuamente acolhida no nosso coração. Jesus Cristo, ele foi fiel em enviar o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi fiel em cumprir as profecias do Antigo Testamento. E da mesma maneira, ele também é fiel para cumprir as promessas dele na sua vida. Você tem confiado nas promessas de Deus? Você conhece as promessas que Deus tem para a sua vida, para a vida da sua igreja e que está revelada na palavra de Deus? Porque o que a palavra de Deus está nos dizendo é que esta boa notícia, este evangelho, é o cumprimento das promessas de Deus, nos mostrando que o Deus a quem nós servimos, ele é um Deus fiel.
Mas note, para que este evangelho, ele seja transformador no nosso viver, nós não podemos ser indiferentes para com a mensagem que ele transmite a nós. A palavra de Deus nos diz que Deus cumpriu esse evangelho como? Enviando a figura de um precursor, de João Batista, aquele que prepararia o caminho do Senhor. E a figura que Marcos ele está utilizando é uma figura que ela está distante para nós, porque hoje nós temos o privilégio de sair daqui e ir para qualquer outro lugar, pegar rodovia, pegar estradas pavimentadas com sinalização. Nós não temos de nos preocupar, pelo menos aqui nessa região, com a qualidade da estrada que nós estamos viajando. Mas aqueles tempos antigos, quando um imperador, quando uma pessoa grande do Império Romano, ele ia se dirigir a algum local, um mensageiro antecedia essa ida para preparar o caminho, para aplanar os caminhos, para deixar tudo pronto para a chegada do rei, para a chegada deste imperador. E o que Deus faz? Ele prepara a figura de João Batista, e a terceira coisa que nós podemos ver ao olhar dos versículos 4 a 6, a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, é que o Evangelho de Jesus, ele nos chama ao arrependimento e à confissão de pecados. O Evangelho de Jesus, ele nos chama ao arrependimento e à confissão de pecados, e nós vemos isso a partir do versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz e nos mostra o cumprimento no tempo dessa profecia, onde Marcos nos diz: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. No versículo 6, nós vemos detalhes aqui a respeito da característica de João Batista, e é dito que a roupa de João era feita de pelos de camelo, ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. É capaz que, se alguém hoje olhasse para João Batista, fosse achar ele um bicho grilo, né? Um hippie que estava vivendo isolado. Mas o que nós vemos aqui? Marcos ele está mostrando para nós e fazendo uma identificação de João Batista com um profeta do Antigo Testamento, com o profeta Elias. Quando nós olhamos um pouco mais a respeito da vida de João Batista, esse primo de Jesus, nós vemos que quando o anjo trouxe a mensagem para o seu pai Zacarias, ele disse que João Batista ele iria adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. O que Marcos está dizendo aqui para nós é justamente essa expectativa que os judeus tinham de que quando o Messias viesse, Elias antecederia esta vinda e estaria ali presente. Até hoje, na celebração de uma família judaica da Páscoa, você já deve ter visto isso daí em filmes, eles deixam uma cadeira sem ninguém sentar nela. E se você perguntar, ou alguém perguntar para quem que é essa cadeira, eles dizem, é a cadeira que está reservada para o profeta Elias. E o que nós vemos aqui é que Marcos vem no espírito e no poder de Elias, pregando essa mensagem, que era uma mensagem que falava a respeito de arrependimento e de perdão dos pecados. É dito, João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O local que João Batista estava não era por nada que ele estava lá. João Batista, ele fazia parte da classe sacerdotal. Se vocês se lembram bem, no livro de Lucas, nós vemos que o seu pai havia sido lançado à sorte e ele havia sido colocado para servir junto do templo. Então ele era da classe sacerdotal, ele era um levita, mas alguém que tinha plena consciência do seu chamado. Ele não estava falando no templo, ele não estava falando para as elites de Jerusalém, mas ele estava no deserto. E quando nós olhamos para o deserto, o que sempre foi o deserto na vida do povo de Deus? O deserto foi o lugar onde o povo de Deus experimentou o livramento. Deus tirou o povo do Egito e os levou para o deserto. E os levou para o deserto para que lá no deserto ele os adorasse. O deserto também foi um lugar de provação para o povo de Deus. E um lugar também de juízo.
E é nesse contexto, então, o lugar onde o povo de Deus nasceu, recebeu a lei, a aliança, os milagres e a direção de Deus, é que João Batista aparece pregando uma mensagem e realizando este batismo de arrependimento. E veja, o que João estava fazendo, e Batista foi o apelido que ele teve por conta daquilo que ele fazia, era algo que não era comum entre os judeus. Você vai encontrar que batismo estava associado, no próprio capítulo 7 você pode ver isso, à purificação de algumas coisas, mas um judeu, ele jamais se batizava. O que o judeu fazia para fazer parte da comunidade da aliança? Ele era circuncidado. Mas aquela pessoa que não fazia parte do povo judeu, e queria se converter ao judaísmo, esse era um prosélito, essa pessoa sim, ela era batizada, porque por ser um gentil, ela era considerada impura, e havia necessidade deste batismo, e o que João estava dizendo e pregando para todos, inclusive para a liderança, é que vocês precisam se arrepender. Vocês precisam, vocês que acham que estão purificados, puro por fazerem parte do templo, da religiosidade de Israel. João estava lá pregando o batismo de arrependimento e para a remissão de pecados. A mensagem do Evangelho, ela demanda uma resposta de nós. Não existe Evangelho sem o arrependimento e a confissão de pecados. A boa notícia que é Jesus Cristo, ela demanda que nós reconheçamos a nossa situação e nos voltemos para Deus. E isso não é algo que nós meramente fazemos quando nós estamos sentados aqui. É verdade que nós confessamos os nossos pecados, mas o confessar e o se arrepender tem a ver, em primeiro lugar, com dar costas para o pecado. O batismo que é dito aqui, esse batismo de arrependimento, seria o batismo no grego de metanoia. Um batismo que envolvia a mudança de mentalidade. Mas não consistia apenas em dar as costas para o pecado, mas voltar também a face para Deus. E nós vemos isso que as pessoas que iam até João Batista, elas perguntavam, você pode ver isso em Lucas, a multidão chegava para João Batista e dizia, mestre, o que nós devemos fazer? Ele dizia, olha, você tem uma túnica, reparta com quem não tem. Faça o mesmo com a comida. Os publicanos chegavam para ele perguntando o que devo fazer. Lembra, os publicanos eram as pessoas que cobravam imposto para o Império Romano. Ele dizia, não cobre mais do que estipulado. Até mesmo os soldados foram até João e nós vemos o que ele disse. Sabe como que vocês devem viver a vida de vocês? Não sejam prepotentes. Não coloquem denúncias falsas contra as pessoas. E estejam contentes com o seu salário. Observe como que o arrependimento para a remissão de pecados tem a ver com uma mudança de atitude na nossa vida. A palavra de Deus, ela está nos mostrando que o Evangelho, essa boa notícia na nossa vida, essa boa notícia que nos é dada por meio de Jesus Cristo, ele começa com o reconhecimento do pecado diante da pregação do Evangelho que é colocada diante de nós. E a pergunta que nós precisamos fazer é, nós estamos dispostos a confessar os nossos pecados e buscar mudança? Porque no versículo 5 nós vemos que, e toda a região da Judéia, e todos os moradores de Jerusalém, iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E nós podemos crer que muitas dessas pessoas eram conversões verdadeiras, porque o anjo que disse para o pai de João Batista, que João Batista iria adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, ele disse, esse menino, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai converter os desobedientes à prudência dos justos. E ele também vai habilitar para o Senhor um povo preparado. A
palavra de Deus, ela está nos mostrando que o Evangelho, ele chama todos ao arrependimento. Veja, João, ele estava no deserto. A mensagem que ele tinha era uma mensagem dura, era uma mensagem de arrependimento e de confissão, e a palavra de Deus nos diz que, de uma maneira hiperbólica, e toda a região, e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. A palavra de Deus nos convida nessa noite a nos voltarmos para o Senhor. Você deseja ter a história da sua vida transformada? Este novo princípio que é dado por meio de Jesus Cristo, que é o cumprimento das promessas de Deus, volte-se a Ele, em arrependimento, em confissão. Quais são as áreas da sua vida que você está precisando de uma metanoia? Quais são as áreas da sua vida que você está precisando dar as costas para o pecado e voltar o seu rosto para Deus em atitudes práticas no seu dia a dia? Isso é fundamental para o nosso viver, porque, por fim, nesta passagem, a partir do versículo 7, João vai nos falar, e nós podemos depreender daqui, uma quarta coisa a respeito do Evangelho. É que o Evangelho, que é esta boa notícia, que é o cumprimento das promessas de Deus, que demanda arrependimento e confissão, este Evangelho, ele é transformador. Versículo 7, nós vemos o conteúdo da pregação de João. E João pregava dizendo: depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. A mensagem de João Batista a respeito da boa notícia era uma mensagem completamente cristocêntrica. João Batista, ele não estava interessado em chamar a atenção das pessoas para si, mas ele estava interessado em voltar os olhares das multidões para a pessoa de Jesus, porque ele reconhece em primeiro lugar que este Jesus é mais poderoso do que ele. Este Jesus é mais poderoso que ele, e isso se expressa no fato de que João diz: eu batizei vocês com água, eu vim preparar o caminho, batizei vocês o batismo do arrependimento e da confissão, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. O batismo que João estava realizando ali era algo simbólico, era algo externo. Mas o batismo que Jesus Cristo realizaria, o que ele nos diz, é o batismo por meio do Espírito Santo. É o batismo que nos transforma de dentro para fora e faz com que este Evangelho, ele se torne uma mensagem grandiosa que nós nos tornamos desejosos de comunicar às outras pessoas. O Evangelho, ele não é apenas uma mudança ritual. Ele não é apenas uma mudança ritualística externa, ele é o poder transformador que atua no profundo do nosso ser através do Espírito Santo. Você conseguiu ver a Trindade trabalhando nesta proclamação da mensagem do Evangelho? Nós vimos que Deus, por meio dos seus profetas, Ele demonstrou a sua fidelidade e mostra que a nossa salvação não é algo que aconteceu por acaso. A obra da salvação é o plano de Deus sendo concretizado na história. Nós vemos também que Jesus Cristo, aquele que é o prometido, aquele que batizaria as pessoas com o Espírito, a segunda pessoa da Trindade, nós vemos aqui Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, realizando essa salvação, para que nós pudéssemos ter a nossa vida transformada hoje. E nós vemos também aqui, no final do versículo 8, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que diz respeito à transformação do nosso coração,
aquilo que muda a nossa vida. O Espírito Santo, ele traz vida, uma nova natureza, permitindo o discípulo a viver segundo a vontade de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele não apenas nos perdoa dos nossos pecados, mas ele também nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. O Evangelho, ele transforma a nossa vida. O Evangelho, ele nos dá um novo começo. Ele nos fala a respeito da fidelidade de Deus, e nós podemos crer que se Deus cumpriu as suas promessas no passado, Ele cumpre ainda hoje. Mas o Evangelho, que transforma o nosso coração, ele demanda uma resposta de arrependimento. E uma última pergunta que eu coloco a você: você está permitindo que o Espírito Santo transforme para você viver completamente para Cristo? A palavra de Deus nos diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos, através de uma vida distante da palavra de Deus, nos afastar das influências santificadoras que o Espírito Santo opera na nossa vida. Mas eu tenho certeza que você entrou aqui nessa noite desejoso de viver uma nova história. Uma história na qual não é você que é o protagonista, não é você que é o ator principal, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o protagonista dessa história. Assim como nós vimos no início da pregação que as grandes obras de arte, elas começam com frases que nos preparam para uma nova jornada, o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos convida a trilharmos o caminho do discipulado e a vivermos uma vida transformadora. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos dá um novo começo, é aquele que cumpre as promessas de Deus, é aquele que nos chama para o arrependimento e nos transforma por meio do Espírito. Como que o Evangelho de Jesus Cristo, ele está transformando a sua vida? Nessa noite, Deus, ele nos dá a oportunidade de experimentar esse recomeço, voltando os nossos olhos para o protagonista desta grande história, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus.